O Senhor está perto de quem o invoca. Salmo 144. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o cântico de louvor a Deus, no Salmo de hoje, exalta sua bondade e justiça. Este versículo específico traz uma mensagem de proximidade e intimidade de Deus com aqueles que o buscam sinceramente. No hebraico, a expressão usada para perto é karov, que significa proximidade tanto física quanto emocional e espiritual. E esse termo é frequentemente usado no Antigo Testamento para descrever a proximidade de Deus em relação ao seu povo, especialmente em tempos de aflição ou necessidade. A palavra invocar no hebraico é kara, que significa chamar ou clamar com sinceridade e fé. E a invocação aqui refere-se a uma busca genuína por Deus, não apenas em palavras, mas com o coração. E o versículo estabelece que o Senhor responde àqueles que o chamam com verdade, ou seja, de forma autêntica e sincera. Nós temos a liberdade, por assim dizer, de querermos nos aproximarmos mais de Deus ou simplesmente ignorarmos tal proximidade. Haverá resultado para as duas atitudes e ações, e que estejamos preparados para as consequências de ambas. E na vida cotidiana, muitas vezes nos sentimos distantes de Deus, especialmente em momentos de dificuldade ou dúvida. Isso pode ocorrer devido à fragilidade de nossa natureza. Mas aqui somos convidados à proximidade divina e a importância de estarmos abertos à ação de Deus. Deus é para todo momento, é para exatamente nos dar sustento, força. Devemos nos alimentar constantemente daquilo que Deus tem para nos oferecer espiritualmente, e certamente tudo isso impacta na nossa vida. Na primeira leitura de hoje, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, dos versículos 6 ao 15, Paulo fala sobre a humildade e a verdadeira sabedoria, contrastando a vanglória humana com a sabedoria de Deus. Ele critica a arrogância dos coríntios e se apresenta como exemplo de servo fiel, suportando dificuldades em nome de Cristo. E ele enfatiza que tudo o que temos vem de Deus e chama os coríntios à humildade, lembrando-os que não são superiores uns aos outros e que devem imitar sua postura como apóstolo. Ele até usa uma ironia forte nos versículos 8 e 10, contrastando o reino imaginário dos coríntios com a realidade dos apóstolos. Ele diz que eles se consideram ricos e reinando, enquanto os apóstolos são expostos como condenados à morte. Coloca em evidência a diferença entre a falsa sabedoria humana, sustentada pelo orgulho, e o verdadeiro serviço cristão, que é o sofrimento dos apóstolos. E a mensagem se torna poderosa pelo exemplo de humildade e serviço. No mundo atual, onde muitas vezes o sucesso é medido por status, poder e reconhecimento, Paulo nos lembra que a verdadeira grandeza no reino de Deus não está em obter glória pessoal, mas em servir com humildade e perseverança. Ele desafia os coríntios e a nós a avaliar nossas vidas à luz do que recebemos de Deus e abandonar qualquer orgulho ou autossuficiência. E no evangelho de hoje, em Lucas capítulo 6, dos versículos 1 ao 5, Jesus e seus discípulos passam por uma plantação de trigo em um sábado e os discípulos colhem espigas, esfregam com as mãos e comem. Alguns fariseus, observando isso, questionam Jesus, pois a colheita no sábado era considerada trabalho, o que violava a lei sabática. Mas vejamos que, ao passar por uma plantação de trigo, ao colher espigas que esfregam com as mãos para comer, no contexto disso de se passar pelo sábado, e os judeus acusarem de uma prática que violava a lei, a prática de colher espigas em si não era ilegal, conforme está em Deuteronômio 23, versículo 25.
que permitia que os viajantes comessem dos campos alheios. Mas o problema aqui era o fato de isso ter sido feito no sábado, um dia sagrado de descanso. Mas vejamos, não houve trabalho. O que houve unicamente é um esforço humano, não para pensar em si ou uma questão de ego, mas para saciar a fome. E Jesus responde aos fariseus mencionando a história de Davi, no primeiro livro de Samuel, capítulo 21, dos versículos 1 ao 6. Quando ele, fugindo de Saul, comeu os pães sagrados do templo que eram reservados exclusivamente para os sacerdotes. Ao referir-se a essa passagem, Jesus sublinha um princípio importante. A necessidade humana pode, em certas circunstâncias, prevalecer sobre a letra da lei. E Davi quebrou a lei para satisfazer uma necessidade vital. E Deus não o condenou por isso. E Jesus finaliza sua resposta com uma declaração poderosa: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ele está afirmando sua autoridade sobre o sábado e, por extensão, sobre a lei. Esta afirmação coloca Jesus acima das interpretações legais dos fariseus, reivindicando que ele tem autoridade para interpretar e aplicar a lei conforme o propósito original de Deus, que é o bem-estar humano. E o bem-estar humano é exatamente a regeneração da natureza humana decaída por meio do pecado. E ao citar Davi, uma figura reverenciada pelos judeus, Jesus mostra que, mesmo sob o Antigo Testamento, a lei não era absoluta e podia ser entendida diante das necessidades humanas urgentes. Então, ao declarar-se Senhor do sábado, não está apenas respondendo à acusação, mas também afirmando sua divindade e autoridade sobre a própria lei. E isso certamente nos convida a refletir sobre a relação entre a letra da lei e o espírito da lei. Muitas vezes na vida cristã existe a tentação de seguir as regras e tradições de maneira fissurada e tapada, esquecendo que o objetivo maior de qualquer preceito divino é promover o bem-estar humano e a glória de Deus. E o bem-estar humano plenamente promovido é pela conversão. Conversão na qual acreditamos na salvação por Jesus Cristo, que restaura e faz nova todas as coisas. Então Jesus é o Senhor do sábado. E vejamos que muitas vezes, simplesmente colocando só a força da lei, Paulo, na primeira carta aos Coríntios também, no capítulo 15, versículo 56, diz que a força do pecado é a lei. O que pode, por de fato, transformar a natureza humana é a graça de Deus, e não os códigos morais e as leis criadas pelo homem. Se a lei não tiver pautada na graça, na misericórdia e na justiça de Deus, perde-se o sentido de ter aquela lei. Logo se torna uma força que não regenera o ser humano e imprisiona dentro de ideologias e esquemas desnecessários. E que possamos verdadeiramente nos aproximarmos mais de Deus em um relacionamento íntimo e profundo sempre. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.